nessas baterias de testes de rastreio. Então, uma pessoa idosa com uma baixa escolaridade vai ter uma influência negativa nessas baterias, nesses testes, tá? Então, aí por isso que a gente precisa conversar muito com o familiar para saber como que está a parte cognitiva, como que é esse esquecimento. Então, é sempre rico, tá? Junto com a família, é uma parceria. Não tem como o profissional trabalhar só, focar só o cliente, né? A pessoa idosa. Tem que estar sempre conversando com esse familiar. Então, fez esse processo, fez essa bateria que vai avaliar o cognitivo, e aí sim vem com a estimulação cognitiva. A estimulação cognitiva, o que, que é? São exercícios que vão trabalhar a parte de orientação temporal. O que é a orientação temporal? É esse idoso que acaba esquecendo o dia, o mês, as datas, então a gente trabalha com orientação temporal com ele. A parte de reminiscência, o que é a reminiscência? É o resgate, é trabalhar foto, é trabalhar a música, isso é comprovado, ajuda muito a parte da memória, da cognição, tá? A parte de memória, cálculo, planejamento e raciocínio. E, dependendo de como está esse declínio do idoso, trabalha a aprendizagem sem erro, exercícios com dicas. Exemplo, né? O vocabulário, dependendo do declínio, da demência, o idoso começa a ter uma perda no vocabulário. Então, ele vai esquecendo as palavras. Então, você começa a dar as dicas. Fá, e aí ele termina, cá, faca. E você vai repetindo até esse idoso conseguir memorizar. E isso sempre tem que ser uma rotina, todos os dias, o familiar, o profissional, então vai estar sempre trabalhando com ele. E como que você vê o retardo, né? Com o dia a dia do idoso, com a família, e você depois refazendo esses mesmos testes, essas mesmas avaliações, e aí você compara as pontuações, os scores. Olha, melhorou aqui, ó, a mesma pontuação, então você vai comparando essas avaliações que você apresenta, que você realizou com essa pessoa idosa. Então é nisso que a gente vai trabalhando. E funciona, tá? Eu trabalho nisso já, eu comecei, né, na estimulação, me formei em 2011 e comecei já na estimulação em 2012. Então de 2012 até hoje eu trabalho, atendo a domicílio, né, idosos, pessoa idosa, que tem comprometimento cognitivo leve, idosos com o início leve aí da doença de Alzheimer, tá? Então eu trabalho com esse público. E a gente, junto com as parcerias, né, com o geriatra, e aí você vai comparando essas avaliações e você tem, sim, né, nessas pontuações o que vai retardando, sim, o avanço, tá? Junto, lógico, com a parte farmacêutica, né? Então, por isso que é sempre interessante o familiar notou que a pessoa idosa está esquecida, mas é que eu sempre falo, ele sempre foi esquecido ou começou agora? Porque às vezes tem pessoa que, eu esqueço, mas sempre fui assim. Então não é para se preocupar. Eu sempre, né, deixo claro. Sim. Ele mudou o comportamento, ele começou isso agora, então tem sim que investigar sempre o mais rápido possível para começar esse tratamento sempre no início, né, do declínio, da demência, nunca deixar avançar, porque avançou aí a gente sabe que é uma doença, né, se for uma demência, dependendo da demência, né, é rápido, sem nenhum estímulo. O idoso, a pessoa idosa, a gente sempre fala, não pode ficar ociosa, tá? Então a família tem que estimular, não é só deixar em frente uma televisão e deixar o idoso lá, deixar que ele tá jóia, não. Tem outras coisas, tem que ter rotina, tem que ele gosta de leitura, e usar estratégias. Na internet, a maioria falam, caça-palavra, sudoku, mas não é todo idoso que gosta, né? Para evitar uma demência, faz caça-palavra. Não é bem assim hoje, né? Existem outras maneiras, né, de prevenção. Não é só caça-palavra.
Exemplo, eu não sou muito de caça-palavras. Aí eu vou chegar na velhice, vou querer fazer caça-palavras, não vou gostar. Então, tem que saber o que a pessoa gosta, o que ela sempre gostou, né? Respeitar também a autonomia do idoso, né? Não é querer impondo, batendo de frente, porque isso tudo vai atrapalhar aí o se possível tratamento. Certo. O Rafael, você, uma curiosidade, né? Você disse que a pessoa que tem baixa instrução, ela é mais difícil de um bom diagnóstico, né? Que a família é extremamente importante em estar avaliando, observando, né, as frequências e tal. Como é que como é que se trata esse idoso uma vez ele diagnosticado? Como que você incentiva é, ele a trabalhar essa memória, a melhorar, não deixar ser evoluir tão rápido? Um idoso que não tem, que tem baixa instrução. Esse momento de pandemia, por exemplo, qual sugestão, como é que vocês tratariam, né? Que tipo de sugestão você daria e como é que seria esse tratamento? É uma curiosidade. Certo. É, aí, sim, seria certo. Exercício depende da escolaridade, tudo bem, escolaridade, mas música dá para trabalhar, Tá. as fotos, jogos de memória, mas lembrando, o jogo de memória não é aquele jogo infantil, né? Exemplo, jogo de memória, um desenho da Disney. Tem tentar jogo de memória da natureza, de animais. Não, tudo bem, se a pessoa não tem condições, só tem aquele jogo, né, que é infantil, mas deixar claro para a pessoa idosa, ó, não infantilizar esse idoso, mas dá para trabalhar com jogos, o dominó, jogo de baralho, a música, a própria leitura, mesmo ele tendo dificuldade, mas um familiar fazendo essa estratégia, aprendizagem sem erro, tá? Hoje, né, o celular tem aplicativos que trabalham essa parte de estimulação, de imagens, para ele tentar fazer os jogos. Hoje em dia tem bastante aí instrumentos que dá para trabalhar, assim. Tá. Tenho uma pergunta da Amanda. Ela está perguntando se tem idade para começar esse declínio. Se existe uma idade definida. Na literatura, né, na literatura, nos livros, esse declínio geralmente começa entre aí os 65, 70 anos. Mas existem estudos que têm um declínio, um comprometimento aí na fase dos 40, 45 anos. Mas é mais comum hoje, né, principalmente no Brasil, ser mais tardio, tá? De 65 anos para 70, ser uma idade já mais avançada. Mas esse declínio, ele pode, ele pode ser influenciado, isso que a gente tem que sempre deixar claro, por uma depressão. A depressão, a gente acha que é uma doença, é, uma doença boba, né? Frescura da pessoa, depressão, né? Mas não, dependendo do grau da depressão, um dos sintomas, vamos dizer, é um declínio cognitivo que a gente pode até comparar com um declínio de demência. Aí a família acha que é um exemplo, uma doença de Alzheimer e o profissional que não investiga vai tratando como um Alzheimer e, na verdade, esse idoso estava com uma depressão num grau ali alto. O estresse influencia muito. Então, relatos, né, na minha experiência, a pessoa que está num nível de estresse muito alto acaba, sim, tendo mais esquecimentos. Então, a gente tem que estar avaliando, percebendo como está o seu estilo de vida. Mas, assim, respondendo idade, assim, não tem como eu cravar uma idade. A partir dos 65 anos, todo mundo vai ter um declínio. Não.
como eu falei, depende do histórico de vida, como que foi essa pessoa, mas ela vai ter um risco maior, sim, lógico, a partir dos 70 anos, 65, 70 anos. Certo. Tem uma outra pergunta, se tem como fazer alguma coisa. Deu uma travadinha Acho que agora dá para responder, né? É. aqui. Isso, deu uma travadinha aqui também. Assim, Pode. exercício, né? Maneiras para evitar esse declínio. Acredito que sim. É, o sono, a qualidade do sono, se a pessoa é sedentária ou não, exercício físico, a leitura. A leitura, ela trabalha na parte, você uma riqueza na sua parte funcional, no seu vocabulário. Então, a leitura, atividade física, alimentação, o sono, como ela colocou na pergunta, na idade menos avançada. Já pensando nisso, é interessante, pensando lá no seu futuro. Então, eu acredito que o sono, alimentação, atividade física, uma leitura, ela, você vai ter uma reserva funcional muito boa para chegar na sua velhice. E tendo essa reserva funcional, a chance de ter, de ter um declínio, vamos dizer, menor do que uma possível patologia é muito grande. Então, é como você falou, né? Na questão de uma pessoa idosa com uma escolaridade menor. Essa reserva do que um idoso que teve uma escolaridade alta, um nível superior completo. Então, ele consegue resgatar com mais facilidade as informações, porque o vocabulário dele, um exemplo, o vocabulário dele é mais amplo. Então, outro exemplo, a pessoa começa a ter esse declínio, esse esquecimento. Ela esqueceu que isso aqui chama caneta. Eu não, uma pessoa que tem uma escolaridade maior, ela vai conseguir buscar no seu vocabulário, outros adjetivos, outras palavras para relembrar que isso é uma caneta. Isso é isso. Pega para mim essa caneta, esse instrumento de escrita, caneta. Ele vai tentar usar outras palavras para resgatar que aquilo é uma caneta. Agora, uma pessoa que tem uma escolaridade inferior não vai ter um vocabulário mais amplo, então ela esqueceu que é caneta e não vai tentar ficar buscando outras palavras para resgatar que aquilo é uma caneta. Um exemplo bem tranquilo só para você entender. Então, assim, a escola, a gente tem que ter essa reserva funcional maior para tentar diminuir esse declínio, prevenção seria isso. Então, a leitura, a atividade física, a alimentação e o sono vão sim influenciar. Tá. Rafael, uma outra curiosidade. É super importante, pelo que você está falando, né? Então, vira uma curiosidade, deixar o idoso ou a pessoa que apresenta já algum declínio, né? Algum comprometimento, algumas falhas, desde o início, que elas tenham autonomia, né? Que elas Sim. façam as coisas. Porque, pendendo para o lado da pessoa, não a pessoa que tem uma escolaridade maior, que aí uma pessoa que tem a escolaridade maior, você tem um leque maior, né, de coisas que você pode estar utilizando para melhorar essa memória. Mas pensando na pessoa com uma escolaridade menor, né, a dificuldade maior que você tem. Então, eu imagino deixar essa pessoa ter autonomia, comer sozinha, incentivar que ela faça alguma atividade que ela fazia todos os dias. Sei lá, no caso de uma mulher,
recolher roupa no varal, passar uma vassoura na casa, passar um pano no chão, que é mais o que o pessoal faz, né? Então, deixar fazer isso daí, esse tipo de atividade, mesmo que não seja bem feitinho, ele incentiva a pessoa a ter uma autonomia e diminui, retarda, né, o declínio. Isso faz sentido o que eu falei ou não? Não, sim, é fundamental, né? Eu posso dizer que é fundamental. Ter essa autonomia e independência, vamos dizer, nessas atividades básicas de vida diária. Então, a família, ela não pode só, vamos dizer assim, querer proteger esse idoso, colocar ele dentro de uma bolha, né? Porque isso não vai estar fazendo mal para ele, não vai dar benefício nenhum. Então tem sim deixar ele fazer uma atividade da casa, da rotina, sim, estimular, não querer preservar ele de tudo, não. Ele tem que ter autonomia, a decisão de escolha, se ele quer pôr a camisa azul, se ele quer a camisa vermelha, a roupa. Só que, lógico, depende de como que está a cognição. Um exemplo, um idoso que tem já um diagnóstico de demência, nessa parte de autonomia de escolha. Oferecer ali para ele na roupa duas escolhas. Pegou a camisa azul e a vermelha. Qual o senhor quer por hoje? Também, aí ele vai ter essa tomada de decisão. Se você colocar um leque de opção, ele não vai saber escolher, vai ficar perdido, vamos dizer assim. Então, depende da parte cognitiva, diminuir essas opções de escolha. Mas as atividades básicas diárias tem sim que preservar, lógico, com auxílio, né? Nunca deixando esse idoso, como você lembrou, sozinho, porque pode ter um risco, né, de fogão, esquecer a panela acesa, como acontece, parece brincadeira, bobeira, a gente está falando isso, mas na minha experiência com os familiares acontece, o idoso está fazendo a refeição, deixa a panela, e aí ele tem o costume de sai lá na frente da casa para varrer a calçada e acaba esquecendo a panela lá no fogo, e aí corre o risco de ter um acidente. Isso acontece muito. É Então, eu sempre importante. oriento o familiar. É importante estar sempre vigiando, né? Vou fazer um gancho no que você falou, que algumas pessoas me perguntam sobre isso, né? Você disse, pode varrer ali na frente de casa, né? Se tiver portão, ficar sempre atento, porque nesse lapso ele pode sair e não saber voltar. Faz Ah, sentido isso, né? com certeza. Ficar Com sempre certeza. olhando. E é o que eu sempre oriento o familiar também. E o próprio idoso, se ele está na cozinha, é para ele focar, ter sua atenção na cozinha. Se o telefone tocou, você não tem que fazer duas atividades ao mesmo tempo. Quando esse idoso já está com diagnóstico, né? Lembrando isso, já tem esse comprometimento, essa demência. É ele ter a atenção, a concentração em uma atividade. Não querer fazer duas ou mais, porque aí vai se perder, vai sair do controle. Então, é que eu sempre falo, a estimulação cognitiva também, a gente trabalha nessa parte de atenção e concentração. Sem atenção, o idoso, qualquer um, não vai criar essa memória. Então, é difícil ele se concentrar e ter atenção. Então, a gente tem que focar nisso. E o familiar trabalhar em cima disso também. Tá. Uma outra pergunta que a gente tem aqui, Rafael, é a respeito de quando a pessoa já tem esse diagnóstico de declínio. Qual a importância de você, ou deve, ir sendo direcionado para outros profissionais, tipo psicólogo, fonoaudiólogo, outros terapeutas? Você considera isso bastante importante? Eu, particularmente, Sim, acho que sim. sim, tem que ter essa questão interdisciplinar, né? Não ficar só fragmentado, né? O idoso
ter aquela conduta fragmentada, o profissional querer puxar a sardinha só para o lado dele. Eu acho que isso é uma visão já ultrapassada. A pessoa idosa ela tem que ter essa visão interdisciplinar. Todos os profissionais ali em rede conversando sobre ele. Então lógico, é rico, né? Vai ser perfeito se a família, né, tiver condições de ter essa rede de profissionais trabalhando em cima da qualidade de vida de profissionais trabalhando em cima da qualidade de vida para um bem-estar para essa pessoa idosa. Então, com certeza, para a pessoa e para a família, vai ser. A internet está me deixando a pé aqui, hein? Pelo amor. O Rafael, tem uma outra pergunta aqui. Qual é o papel do gerontólogo nesse meio, a família e o idoso? Qual é o papel fundamental do gerontólogo aí? Gerontólogo, nesse caso, com a família, vai ser na parte de uma gestão, de uma microgestão ali do, da pessoa idosa, né, desse cliente. Porque vai estar trabalhando com o idoso, vai ser esse tripé, o cliente, o idoso, provavelmente um cuidador e o familiar. Então, o gerontólogo vai estar trabalhando aí nessa gestão. E junto, lógico, com a estimulação cognitiva, se tiver necessidade com essa pessoa idosa. Ela está trabalhando uma melhor qualidade de vida aí para essa pessoa idosa. Então, trabalha o cuidador junto com o familiar na parte de orientação, na parte em relação a dúvidas, né? Acaba tendo várias dúvidas, o familiar, de como lidar com essa pessoa idosa, que está num processo de demência. Então, o gerontólogo vai estar trabalhando nessa gestão, nessa microgestão do cuidado dessa pessoa idosa. Tá. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa, né? Ah, O nosso, o nosso gerontólogo, o nosso declínio, né? E como tratar isso. E pensar bastante que a nossa população está bastante idosa, né? E está envelhecendo e o que fazer com isso. Então tem uma série de coisas, né? Manter aí a alimentação saudável, manter bastante esporte, né? Atividade física, é, tem procurar ajuda profissional se precisar, né? Manter um pouquinho de calma, bastante leitura, sim. porque também está bem provado que não só a depressão, que é uma doença que muita gente não leva a sério, né? Fala que é uma frescura, e também uma perda emocional muito grande, né? Acaba desencadeando um declínio, uma falta de foco, não sei, alguma coisa assim. Nossa, Faz sentido isso, né? com certeza. Então é isso aí. Rafael, eu quero te agradecer bastante por você Obrigado. ter aceitado o nosso convite de fazer esse esclarecimento, bater esse bate-papo. Eu quero que você deixe seu contato aí no Sim. vídeo, deixa seu Uhum. contato, seu telefone, seu Face, Insta, como é que a gente te encontra, tá? Joia. E que a gente faça umas novas lives com outros temas aí, Com certeza. Com abordando a certeza. nossa velhice, É isso aí. tá Eu que bom? agradeço o convite e imensamente agradecido pelo convite e gostei bastante de estar participando aqui com você.
Muito obrigada.